Olá, boa tarde. Nós estamos aqui hoje no segundo webinário Plus Size Indoor. Hoje nós vamos falar com a doutora Aliana Aires, que vai falar conosco a respeito de tendências, do que vai acontecer nesse mercado de moda plus size após essa crise de moda, essa crise do Covid-19. Tá, bora lá. Olá, Marcela. Vamos lá, vou começar de novo. Acho que vai agora. Tá. Deixa eu só olhar aqui, abrir o meu, para a gente ver ao vivo. Não entrou no ar não ainda, né? Não entrou não, né? Não entrou Pode, no André? ar, né? Não entrou não, né? Tá. Pode, André? Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, ou que estão chegando. Nós estamos hoje realizando o segundo webinário Plus Size Indoor. É uma realização da Associação Brasil Plus Size, nesse momento de quarentena em que nós estamos sem poder sair, sem poder se comunicar pessoalmente, né, sem poder fazer cursos presenciais. Esse é um momento que a gente tem também para disponibilizar para aprendizado, para novos conhecimentos, para saber mais sobre o mercado e entender também para que caminho esse mercado está indo. E para isso a gente trouxe uma super especialista nesse mercado, uma especialista em tendências de mercado de moda, a doutora Aliana Aires, que vai falar com a gente. E antes de começar a falar, já quero pedir para vocês, deixa um like no canal, para esse vídeo poder ser bastante divulgado. E eu já vou passando para a Liana. Eu quero mesmo que você mesma se apresente. Liana, acho que você é a melhor pessoa para fazer isso. Comece a falar já do seu trabalho maravilhoso que você faz de pesquisa em mercado plus size, em pesquisa universitária. Assim, eu acho que você, dentro de mercado plus size, é a única pessoa que faz isso nessa esfera universitária mesmo, acadêmica, né? E fez uma pesquisa tão incrível que se transformou num livro. E eu quero que você conte para a gente já dessa trajetória toda, que eu acho que é assim, fundamental para o mercado. Acho que seu livro é o primeiro, né? Nesse segmento acadêmico, e acho que ele é fundamental para a história da moda plus size. Boa tarde, Aliana. Muito prazer em te receber aqui. Muito obrigada, Marcela, por estar me concedendo essa chance de estar falando aqui. Adorei o convite, muito obrigada. Sou super fã do seu trabalho também. Esse é o livro que a Marcela está falando, não sei se está dando para ver aí, o de Gorda Plus Size, a moda do tamanho grande, que eu publiquei pela editora Estação das Letras e Cores. A gente tem uns depoimentos bem legais aqui. Então, eu sou a Liana, me apresentando, né? Sou mestre e sou doutora pela SPM em Comunicação e Prática de Consumo, e no doutorado eu tive a oportunidade de estudar a moda plus size numa perspectiva comparativa entre o Brasil e os Estados Unidos, porque eu tive a oportunidade de ganhar uma bolsa e ficar um tempo na Parsons, em Nova York. Então, eu pude fazer uma comparação entre um mercado super desenvolvido em moda plus size e outro que estava engatinhando, o brasileiro, que continua ainda engatinhando, mas em passos bem mais rápidos, né? E aí hoje a gente vai discutir sobre esse mercado, mas com foco no que está acontecendo no contexto atual, que é a Covid-19, que muda não só o mundo da moda, mas a nossa vida como um todo, né, gente? Isso mesmo. E, Eliana, conta pra gente, como foi essa sua experiência de pesquisa que se resultou nesse livro? Como foi essa trajetória? Então, foi uma trajetória fantástica, de muito estudo, de muito trabalho, realmente, como você disse, talvez realmente eu tenha feito isso de uma forma bem universitária, porque, enfim, eu estava inserida num programa e eu precisei levantar dados históricos, dados sociológicos, então eu tinha uma compreensão mais ampla que não fica só no mundo mercadológico, se isso vende, se isso não vende, né? Então, tentei entender o ambiente como um todo, o que é o estigma, quem é o gordo. Muita gente está trabalhando com isso agora, graças a Deus, estou vendo muitas pesquisas saindo, doutorados também, mestrados, principalmente graduação, e aí eu vejo que a pesquisa no campo do corpo gordo, que vai muito além só da moda plus size, mas do corpo gordo, de entender o estigma, ela está crescendo no Brasil. E a oportunidade de ter que ir para os Estados Unidos foi muito legal, porque eu consegui
tirar alguns preconceitos que eu tinha de achar que o mercado plus size lá estava muito mais desenvolvido. Em alguns aspectos eu comprovei que está, em outros eu comprovei que não. Eu consegui comparar diversas perspectivas e consegui obter informações que os Estados Unidos, nesse aspecto, infelizmente, tem mais que o Brasil, que são questões históricas, né? É um mercado que existe há 100 anos. E aqui no Brasil a gente não tem tantos dados assim antigos, né? Até pode ter existido, mas esses dados também foram perdidos. Então, ter ido para lá me ajudou nessa construção histórica. E também fazer uma comparação de duas culturas que bebem em fontes próximas, né? Mas que têm também suas diferenças e não só semelhanças. Eu acho que a sua pesquisa ela é fundamental para um registro histórico, né? Nós não temos nada como mercado em registro, além do seu livro. Eu acho que isso é assim, começa uma história de mercado plus size a partir daí. Então, a partir da sua pesquisa, a gente consegue trabalhar o mercado plus size de uma outra perspectiva. A gente tem um embasamento acadêmico que até então não existia. Né? E acho que você levantou muito bem essa história, falando das empresas, do que já existiu, do que está acontecendo, assim, da questão muito histórica mesmo, né? E falando muito de um assunto que eu acho que é muito pertinente, mesmo não sendo o nosso assunto principal, mas da biopolítica, que Sim. A gente vive embaixo disso, né? Vive essa biopolítica todo o tempo sem saber que está vivendo. Eu acho que você podia comentar um pouquinho sobre isso. Então, a questão da biopolítica, que bom que você tocou nesse assunto, porque é com certeza uma das maiores contribuições do meu livro, eu acredito, que é relacionar a moda como uma estratégia biopolítica, né? Nem todo mundo entende o que é isso, e tem uma perspectiva acadêmica aí do Foucault, mas tem a ver com controle, né? Como a moda foi esse dispositivo de controle, né? Eu até brinco que o que a gente estuda na faculdade de moda, os alunos de moda, claro, e mesmo em outros âmbitos históricos, sobre a democratização da moda, que aconteceu com o prêt-à-porter, né? Com ready to wear nos Estados Unidos e prêt-à-porter na França, a questão da moda pronta. Na verdade, não foi uma democratização bem assim, por dizer, né? Foi uma democratização quanto ao preço, uma democratização porque as roupas estavam em massa ali à disposição, mas foi uma desdemocratização, eu brinco, quanto ao tamanho, porque a partir daquele momento as roupas chegavam em números, né? E aí você vê como a moda exclui o corpo gordo, a partir do momento em que ela coloca até uma numeração X, que não contempla numerações maiores, né? Chega lá ao 42, ao 44, ao 46, que era o que a gente tinha até pouco tempo atrás, no máximo, né? Então, a partir desse momento, há uma desdemocratização, porque pelo menos quando a gente tinha costureiras ou a gente mesmo costurava roupa antes do prêt-à-porter, todo mundo tinha aquela mesma experiência, né? Você costurava no seu corpo. A partir do momento que as peças vêm e é dada a oportunidade de um consumo em massa, mas aquele consumo em massa fica restrito para certos corpos, ou seja, vem numerada. Aí a moda se mostra um dispositivo biopolítico, ou seja, o que é biopolítica, né? Política do corpo, bios, corpo, né? É política da vida, ou seja, são políticas que regulam a vida de algum modo. No caso, desse modo, a regulação do corpo, né? Então, a moda, junto com a medicina, se tornam ali dispositivos que vão controlando o peso, que vão contribuindo para essa obsessão da gente de emagrecer, que afeta em maior ou menor grau a vida de todos os jovens, principalmente, dos adultos, até o resto das nossas vidas, isso meio que é um fantasma, né? E aí o discurso da moda foi biopolítico nesse sentido, né? Crucial. Quando colocou modelos na passarela e exibiu modelos de corpos magérrimos, ele foi biopolítico também, disse que corpo deveria predominar. Então, a moda é um dispositivo por excelência da biopolítica, sim, desse controle na sociedade que está em vários mecanismos, não só na moda, está no governo, está na igreja, todos os mecanismos, né, e as instituições, elas estão, de certa forma, exercendo controle sobre as nossas vidas. E a moda é uma dessas, né? O que não tinha sido dito anteriormente, que a moda era uma biopolítica. Você acha, Liana, que a partir dessa abertura, desse, vamos chamar de movimento plus size, né? Nós começamos a aparecer na televisão, começaram a ter vários eventos, né? Muito anúncio na imprensa, falando de mercado plus size, e esse movimento mundial
pelo corpo positivo, né? Pela positividade do corpo, por aceitação corporal. Você acha que realmente nós tivemos um crescimento, uma mudança? A gente sabe que tem um núcleo, sim, que se apoderou disso, que consegue viver essa mudança, mas você acredita que isso atingiu quem precisava ser atingido por ele, ou ainda isso é bastante restrito? Olha, eu sempre tento enxergar os dois lados. Tem um lado positivo e um lado negativo. E a gente não pode ser inocente de enxergar tudo maravilhoso, mas a gente também não pode ser negativo. Existe uma melhora, existe uma abertura para se falar em moda para gordo que nem existia antes. Pensando em Brasil, né? Que existia nos Estados Unidos já há algum tempo. Aqui nem existia, ninguém falava em moda para gordo. Então, a partir do momento em que você vê uma gorda numa capa de revista, nem que não seja uma gorda tão gorda, já é uma mudança de paradigma gigantesca. Então, a gente não pode negar a importância desse fato e que isso muda, que isso coloca em pauta diversos preconceitos, essa opressão corporal, mas também a gente não pode ser inocente a ponto de acreditar que agora está tudo perfeito, porque a moda plus size ainda caminha a passos lentos, está muito longe de ser aceita, ainda há muita crítica, ainda há muito preconceito, e muitas vezes o próprio mercado plus size, que é o que eu coloquei no meu livro, reproduz esse preconceito. Então a gente ainda precisa melhorar muito, precisa de muita consultoria, precisa de muita ajuda, né? A Marcela sabe, para que esse mercado não reflita o estigma contra o gordo, que acontece verdade. muitas vezes. Principalmente não põe áreas, né? A gente ainda precisa dessa cultura. Pode ser positiva e negativa, mas é inegável que hoje a gente tem muito mais espaço e que hoje as jovens, eu já acho que as jovens de hoje têm uma cabeça mais aberta quanto ao corpo do que tinham no meu tempo, no seu tempo, que nem tem tanto tempo atrás, né? Na nossa geração. O meu tem bastante tempo. Não, mas assim, pensando numa linha histórica, não é nada. Sim. Mas você sabe, quando eu era adolescente, eu acho que a gente não sabia que era gordo. Eu realmente não era, eu não fui uma adolescente, não passei por nenhum tipo de problema com relação ao tamanho do corpo durante a adolescência. Mas eu notava o seguinte, que nos anos 80, até os anos 90, a gente não sentia que era gordo. É muito pelo contrário, eu via pela minha família, assim, as pessoas elogiavam os outros porque ela estava gorda. Nossa, como você está bonita, você está gorda. Né? Isso era um elogio, não era uma forma de você ridicularizar uma outra pessoa, nem era uma palavra duvidosa. Era assim, era realmente um elogio. E aí eu acho que depois dos anos 90 que nós fomos descobrir que ficamos gordos. Até então, você adorava, assim, abraçar a sua avó mais gordinha, a sua tia mais gordinha, isso era bom. Né? E de repente nós descobrimos que ficamos gordos e isso virou um pecado. Né? Virou uma coisa assim que todo mundo começou a abominar a ser gordo como se fosse uma das piores pragas que uma pessoa pudesse receber. Né? E acho que isso tem que se quebrar esse estigma, né? Porque o nosso corpo, sei lá, existem várias explicações, mas o nosso corpo é o nosso corpo, seja o tamanho que ele for, seja como ele for, né? É o nosso corpo. Você tem que ter primeiro respeito por ele. Você, né? A primeira pessoa que tem que respeitar o seu corpo é você mesma. Porque senão você também não tem como exigir que o outro respeite. Primeiro tem que ser a gente, né, Eliana? E aí, como que foi isso? O que abriu os nossos olhos e fez nos ver que nós ficamos gordos? Então, você está falando aí, é interessante perceber, porque as mudanças, assim, por isso no meu livro eu não tento estabelecer uma linha muito cronológica, eu vou mostrando vários movimentos, porque é diferente em cada lugar. Em cada lugar, essa percepção do gordo, ela se deu de uma maneira diferente. Mas, claro, que até, vamos dizer, até a década de 20, ser gordo era algo bom. Da década de 20 em diante, no mundo todo, começou a mudar. Mas, por exemplo, em algumas regiões, como Brasil Rural, isso demorou só na década de 80, 90. Tem lugares que 2000. Na minha cidade mesmo, sei lá, década de 90, as meninas que eram muito magras eram horrorosas. Então, isso muda de acordo com o ambiente que você está inserida. É o que um historiador fala, né, do residual emergente dominante. Cada sociedade guarda um residual, um emergente dominante. Então, as coisas acontecem em uma velocidade e um tempo diferente, né? Em cada lugar. Eu tive uma adolescência na década de 2000, então já
foi uma época mais preconceituosa, em que as grandes modelos estavam surgindo, Kate Moss, Gisele Bündchen, então tinha essa obsessão pelo corpo magro. Você veio numa geração que no Brasil é interior, mas década de 80, 90, em alguns lugares já era horrível ter um corpo gordo, depende do local, porque na verdade essa quebra mesmo histórica a nível mundial, ela aconteceu na década de 20, mas aqui no Brasil, década de 30, 40, 50, as mulheres magras tinham apelido de bacalhau, mulher que não tinha curva onde se devia ter curva. Tinham poemas na década de 30, 40 de homens dizendo, nossa, a magra, eu fiquei decepcionada em casar com a moça, descobri que era magreza. É lindo ler essas coisas, né? Descobri que ela usava um saco para fingir que tinha culote, que tinha quadril. Eu digo, nossa, como a concepção de beleza mudou, né? Tinha a ideia da mulher que era gorda de armazém, que enchia a vida do homem, que ia trazer prosperidade, a ideia da magra de ruim, que todo mundo tinha que fugir dela, isso no Brasil rural. Quem traz bem isso é a Denise Bernuzzi Santana, no livro dela, Gordos, Magros e Obesos, uma história do peso no Brasil. É bem interessante. Então, assim, isso acontece em velocidades diferentes, mas, assim, basicamente, o que a história nos conta, o livro do Vigarello, é que a partir da década de 20 há uma mudança que tem a ver, por todas as leituras que eu fiz, tem a ver com o capitalismo, com o modelo capitalista, né? Que é um modelo que é interessante, porque é um modelo que exalta o prazer, o excesso, comprar muito, se divertir, aproveitar, mas ao mesmo tempo ele condena esse excesso quando o excesso está no corpo. Esse excesso pode estar nas compras, pode estar na vida, pode estar no prazer, no gozo, mas no corpo não. E se é no corpo da mulher, pior, porque a mulher deve zelar pelo corpo do homem. A mulher nunca foi permitida, tem a ver com o antifeminismo, porque a mulher nunca foi permitida muito excesso, nem excesso no nível corporal, nem um excesso de comida. Então tem a ver com a ideia de uma sociedade civilizada, né? A civilização exige um corpo magro, um corpo compacto, que vai caber em espaços menores, que vai ser mais ágil para essa vida capitalista, para o nível produtivo. Então, vão surgindo aí diversos conceitos. Apesar de, Marcela, não ser linear, em nenhum momento histórico há uma linearidade no que se entende por um corpo magro ou gordo. Nem hoje há, porque a gente vive essa pressão porque a gente está dentro do mundo ocidental. Se a gente for para o mundo oriental, eu morei em Nova York, eu tive muito contato com o oriental. É outra concepção. Eu conheci um menino que disse que a mãe chorou a semana toda porque ele era do Paquistão, né? Porque o irmão ia casar com uma moça muito magra. Isso hoje, tipo, ano passado. Então, assim, na verdade, não há linearidade nessa história do corpo. A gente vê que ela é uma história cheia de reveses. Ao mesmo tempo que existiam elogios às gordas, existiam decadências, existiam humilhações, ao mesmo tempo elogios às magras, humilhações às magras. Tanto que quando a gente fez o evento, que é o evento que a gente promove, o Mais Fashion, que você sempre está lá, eu nunca me esqueço que no último evento teve uma moça bem magra que disse que estava assistindo aquilo ali e se sentiu na pele ao contrário, porque quem é muito magro também sofre preconceito. Na verdade, a opressão não é só sobre o corpo gordo, é sobre o corpo, né? Uhum. Exatamente. Eu acredito que por conta dessa, né, dessa disseminação de imagens, né, Aliana? A internet, principalmente, abriu para todo mundo uma possibilidades de imagem que antes ela não tinha tanto acesso, né? Assim como diversos movimentos a favor, contra, várias opiniões que acabam influenciando as pessoas e as pessoas, de certa forma, ficam meio perdidas, né? Sem saber para que lado vão, sim, eu me aceito. Um diz eu me aceito, o outro diz não se aceite, o outro se diz se ame, como você é. O outro diz para você se amar, quem se ama dessa forma, né? Então as pessoas ficam meio malucas, sem saber para onde vão e para quem vão acabar, quem eu vou agradar, ou quem sou eu mesma. Será que eu gosto de mim? Será que eu gosto de mim assim? Ou será que eu me condicionei? Ou será, né? Estão muito cheios de serás, né? Então a gente não sabe muito como que isso age na cabeça das pessoas. Falando já de Covid, logo no começo, quando as pessoas ficavam em casa, a gente já via logo no primeiro ou no segundo dia as fotos das pessoas gordas, enormes, né? Falando, eu na quarentena, eu no início da quarentena pequenininha, eu no final da quarentena enorme, né? Até eu recebi muito isso, muito chateada. Pois é. Queria que você falasse muito sobre isso. Como que isso influencia a cabeça das pessoas?
Eu acho que é como a gente estava acabando de falar, na verdade, existem várias coisas, coexistem várias coisas, né? Coexiste um apreço pelo gordo, ao mesmo tempo que uma repulsa. Então, fica coexistindo. Mas, assim, essa imagem que foi construída na década de 70, 80, 90, com as grandes modelos, com a moda é essa grande impulsionadora da imagem do corpo magro, né? E é porque as modelos existiam magras, elas eram magras por uma razão, né? Para que toda roupa coubesse, para que não precisasse fazer uma numeração. Não porque era bonito, mas virou modelo de beleza. A magra de ruim virou modelo de beleza. E aí, na verdade, a gente vai vendo que essa depreciação do corpo gordo, que é uma coisa realmente nesses últimos anos mais forte, ela volta e meia, ela ressurge. Ela ressurge porque, na verdade, a gente reclama que a gente tem muitos. De um lado, você vai para as mídias sociais, tem uma blogueira fitness te recomendando a ficar magra. Do outro lado, uma pessoa dizendo para você aceitar seu corpo. Realmente é um mundo muito dual, muito dicotômico. Mas, ao mesmo tempo, é melhor ter esse mundo do que aquele mundo que a gente tinha na década de 80, 90, que era só um corpo, né? Você abria a capa de revista, era loura, branca, alta, magra. Então, assim, a gente já está num tempo melhor, né? Nesse aspecto. Pelo menos você pode escolher qual tribo você vai participar. Mas, assim, esse preconceito, essa depreciação contra o gordo, ela fica ali como um resíduo ativo na nossa cultura, que sempre que há uma oportunidade vai se brincar. A própria Anitta, né? Foi muito elogiada, porque foi uma das primeiras artistas brasileiras que teve a sacada de colocar a bailarina gordinha. Mas aí, um dia desses, aí ela fez uma brincadeira. Eu vou ficar gorda, tô comendo demais. Então, assim, as pessoas mesmo, elas vivem com os preconceitos dentro de si. E tirar aquilo é uma coisa cultural, né? Aprendizado. A gente até critica quem fala isso. É como o preconceito contra o branco, o negro, né? Está enraizado na sua cultura. A gente foi ensinado a ser assim. Então, a gente precisa modificar a nossa maneira de ver, de ser. E é um processo longo. Não vai ser hoje, nem vai ser amanhã. Mas a boa notícia é que essa situação do Covid-19 vai acelerar esse processo, no meu ponto de vista. Por quê? Vou já explicar. É isso que eu ia te perguntar, por quê? Então, porque eu acredito que a gente está vivendo uma revisão dos valores, né? Então, as coisas que eram muito importantes antes, elas não estão podendo mais ser tão importantes, né? O mundo do consumo, as pessoas não estão podendo viajar, usar joias, ir para restaurantes. Esse mundo muito materialista, ele está sendo revisado. As pessoas foram para dentro de casa, conviver com suas famílias. Então, nesse momento, surge, eu não sei até quanto tempo isso vai durar, mas a gente sabe que vai ter uma retração na economia. Tudo isso vai surgir, já está fazendo surgir várias ações de solidariedade, né? A gente vê com os velhinhos, de gente querendo comprar comida, se oferecendo, isso é muito legal. Então, dentro do mundo desse, eu acredito que haja menos espaço para opressão corporal. Há um maior espaço de comunhão, de aceitação do outro. Isso vai acelerar esse processo que a gente já estava vivendo, que ainda tinha muito preconceito, mas que vai dar uma acelerada no meu ponto de vista. Ao mesmo tempo que vai impactar, primeiro, de primeiro vista, vai impactar a moda como um todo, né? Há uma retração da economia. Mas, ao mesmo tempo, o movimento de opressão corporal tende a ser menor, porque no mundo desse, em que está todo mundo lutando para sobreviver, para não pegar um vírus, não faz tanto sentido a gente olhar para coisas materiais, né? É o que eu espero, pelo menos por alguns anos. Talvez esteja sendo inocente, mas esse clima de solidariedade, sustentabilidade, colaboração que já existia na moda, com modelos colaborativos, ele vai se intensificar, sem dúvida alguma, nesse período. Tá, aí quero te fazer duas perguntas disso do que você falou. Você acredita que a moda já está preparada para a moda em geral? Eu estou falando das grandes marcas, dos grandes costureiros, dos grandes nomes, já está preparada para o mercado plus size, para entrar nesse mercado plus size, que atinge essa população que hoje são 116 milhões de pessoas que precisam estar inseridas dentro de um mercado? E outra coisa, você acredita que dentro da moda plus size, dentro desse núcleo, né, que nós chamamos de moda plus size, tal como conhecemos hoje, essa solidariedade também vai imperar, também vai fazer com que as nossas mentes se modifiquem internamente como mercado e a gente consiga ter um crescimento? Sim,
Eu acho que a primeira pergunta, só para você repetir aqui, que eu fiquei meio. Só a segunda que eu peguei. Tá. A moda, você acredita que as grandes marcas, né, o que a gente chama realmente de moda, né? Elas estão preparadas, né? Etc. Estão preparados para o mercado? Então, acho que não. Ainda não estão preparadas, mas elas estavam se preparando antes da crise para pensar nessa alternativa. Algumas estavam incorporando, né? A Renner, por exemplo, um grande magazine brasileiro, criou a Ashua, já era um movimento de pensar. A Riachuelo estendeu a grade de numeração até 54. Então já havia uma preocupação muito distante do que existe nos Estados Unidos, em que tem vários problemas no mercado plus size, mas as grandes lojas de departamento elas são muito inclusivas em termos de tamanho, né? Elas abrangem muitos tamanhos. Então aqui a gente estava começando a ver esse processo se iniciar. Mas acredito eu que não estão ainda preparadas para entender o consumidor gordo, para tratar com ele. As marcas não estão preparadas, elas estavam pensando nisso como uma alternativa até para sair de uma crise econômica. Só que como agora a crise econômica vai ser ainda maior, elas vão ter que correr, vão ter que tentar estudar, tentar entender esse consumidor e correr para atender ele, porque atender ao consumidor gordo significa ampliar o mercado. E dentro de uma crise econômica que já estava instalada, mas que vai se intensificar, ter um público a mais é um trunfo incrível, né? Então ninguém vai poder perder. E dentro da moda plus size, naquilo que a gente chama como esse núcleo de moda plus size, que já existe, você acredita que essa questão dessa solidariedade vai nos ajudar a crescer? Olha, deveria nos ajudar a fazer crescer. Agora, tudo vai depender de como o mercado vai responder. E em cada lugar, essas respostas vão ser diferentes. Mas a tendência é que sim, é que esse mundo de solidariedade deveria se estender, inclusive, às marcas, né? As marcas pensarem em espaços de colaboração. A gente já tinha alguns em São Paulo, mas era uma tendência muito pequena, né? De marcas terem um único espaço e dividirem várias marcas naquele espaço, com aquele aluguel. Vão ser alternativas para manter as marcas pequenas vivas, porque só as grandes vão ter verba suficiente para não serem tão afetadas, e estão sendo afetadas. Então, nesse momento, a colaboração ela tem que estar em todos os níveis, inclusive das marcas. Né? Eu acho que as marcas pequenas não precisam morrer, não precisam estar só online. Elas podem dividir um aluguel, um espaço físico, um collab. Eu acho que isso que já era uma tendência, mas que não estava firmada, tende a se firmar mais. E o digital, Aliana, como você vê que o digital daqui para frente, como você vê que é a atuação das empresas nesse mercado digital mesmo, que nós estamos agora sendo forçados a aprender, né? Nós tínhamos uma expectativa, né? As tendências diziam que em 5 anos todo mundo tinha que ser digital, mas com essa crise nós tivemos que adiantar tudo, né? Então, coisas que a gente ia aprender durante esses 5 anos, a gente está tendo que aprender nesse período para poder se reinventar e trabalhar. Como que você vê essa questão do digital acelerada pelo Covid-19? Então, a questão do digital é crucial. Seria a primeira coisa que a gente deveria ter falado aqui, mas eu esqueci. Mas, enfim, com certeza, quem resistia, e existiam muitos empresários que ainda resistiam a digitalizar, né? A virtualizar suas empresas, a levar para o universo digital. Esses empresários agora, principalmente no setor da comida, tiveram que intensificar, então se houve demissão em várias áreas, no setor dos supermercados, das comidas, o delivery ficou super em alta, muitos contratos, isso vai ter que acontecer com a moda também. Quem resistia a esse modelo vai ter que adotar por uma questão de sobrevivência, não é mais ampliação de mercado, não é mais multi-channel, não é mais nada disso, é agora sobrevivência. Principalmente porque a gente tem uma doença que só vai ser, por mais que a gente faça quarentena e tal, e isso é muito importante fazer a quarentena, eu digo aqui, é muito mais importante fazer agora do que depois que tiver disseminado, a vida é mais importante que a economia, eu deixo aqui meu depoimento, mas vai ser imprescindível que a gente pense nessas alternativas, porque a gente não tem uma doença que vai se acabar amanhã. A gente só vai poder falar que não vai ter mais Covid quando tiver uma vacina ou um tratamento muito eficaz. Então, pensando como a gente ainda não tem esse tratamento eficaz, se a gente pensar na vacina, vamos dizer que
Daqui a 1 ano e meio a gente tem essa vacina. Talvez há algumas pessoas que dizem que a gente vai ter que alternar movimentos de abertura do comércio e outros de quarentena quando chegar num pico da infecção para evitar que os hospitais se lotem. Então, assim, não tem jeito. Nesse momento, você tem que entrar para ontem no universo digital, as marcas de moda. Tem que entrar para ontem. E não só usar o digital para compras online, para e-commerce, mas pensar em alternativas, feiras online, pensar em alternativas de desfile por streaming, que era algo que já vinha acontecendo. Algumas grandes marcas já tinham adotado live streaming, mas agora vai ficar ainda mais forte, né? Sem falar que acaba sendo um pouco mais barato também trabalhar dessa forma. Então, no momento que a gente precisa enxugar gastos, é conveniente também. Então, tudo converge para o digital. E o que você vê que o nosso microempreendedor, né, que às vezes ele tem algumas dificuldades e também está aprendendo agora junto com a gente, está aprendendo nesse momento, o que você vê que são algumas dicas assim, algumas sacadas que ele tem que ter, porque se está todo mundo no digital, a gente vai virar um commodity, certo? Todo mundo está no digital, tanto faz se sou eu ou é você, nós temos o mesmo produto. O que essa pessoa pode fazer, as empresas em geral, podem fazer para ela ser um destaque no meio de tanta gente igual? Fazer, todo mundo pode fazer, né? Agora, como você vai fazer que é diferente, né? Qual vai ser o mínimo que você vai oferecer ao seu cliente? Quais vão ser as condições dessa entrega, desse delivery em casa, né? As preocupações com higiene vão ser muito importantes. Também de o cliente se sentir mimado, de o cliente se sentir... para ele querer fazer uma compra, né? Ele se sentir bem. Então, são as marcas que vão dispor de mais estratégias para fazer isso. As marcas pequenas, nesse sentido, até têm uma vantagem, porque as marcas locais, não digo nem pequenas, mas as locais, porque elas podem chegar mais rápido na casa do seu consumidor, né? Não tem correio e tal. Então, as marcas locais, elas podem se aproveitar desse momento, porque elas não têm um sistema de correio que vai ser mais rápido que uma marca que existe na própria cidade, né? Que pode chegar na sua casa em 2 horas. Você pediu 1 hora, pode estar lá. Então, elas têm que se aproveitar do digital, mais ainda porque elas têm essa facilidade. Então, as marcas locais têm que aproveitar dessas questões. E como que elas vão levar essa pessoa para dentro de casa? Que serviços estão embutidos ali? Um serviço de consultoria, de repente um app, aplicativos, para que o cliente se sinta mais... de repente, um serviço digital, de teleconsultoria de imagem, conversar com o vendedor, recebe produtos em casa, experimenta, conversa com o vendedor. Em serviços agregados a essa entrega, que não seja, não é roupa, não é comida, que você vai lá, entrega no saco e pronto. Não, tem que ter uma dimensão humana. Você colocou um ponto interessantíssimo agora, Liana, que é assim, será que as marcas locais, esse é o momento delas realmente se estabelecerem como marcas mesmo, se fortalecerem, porque nada melhor do que você falar com quem está na sua própria cidade, você fala a língua dela. O Brasil é gigantesco, né? São Paulo e aqui no Sudeste, no Sul, nós somos ainda temos grande parte, né, da distribuição de moda do Brasil, mas a gente não fala todas as línguas, né? Eu sempre falo que o empresário, se ele quer vender para o Nordeste, ele tem que ir no Nordeste. Ele tem que Sim. conhecer o Nordeste, quem que é esse cliente nordestino, o que ele deseja, quais são as dimensões de corpo que ele tem, né? E às vezes a gente está aqui e está produzindo para outros estados sem conhecer direito. Quer dizer, então a pessoa, o empresário local é o que melhor fala a língua da sua cidade, né? Do seu estado. Então, esse é o momento de se investir no sonho de criar uma marca de moda em pequenas regiões, em pequenas cidades. Eu acho que sim, viu? E aí é interessante, porque isso pode estar totalmente o que todo mundo está pensando o contrário. Essas duas são duas loucas falando isso, né? É o momento de ninguém investir, mas pelo contrário, eu acho que as marcas locais, como o Covid ele obriga a gente a voltar a uma situação
pré-globalização, ele também favorece os mercados locais, favorece a importação, favorece tudo que é local, que é nacional. Então, principalmente local, regional. Então, você pode jogar com o consumidor ali do lado dele. Por que não pensar em serviços desses? Eu acho que quem tiver olho para enxergar oportunidade onde todo mundo está enxergando só dificuldade, vai com certeza sair dessa crise muito fortalecido. E a moda local pode ser uma solução e tanto. Nossa, adorei isso. Esse sempre foi, assim, sempre é o meu sonho, assim, é que a gente tenha um mercado de moda plus size regionalizado. Porque eu saio, quando você sai uma mercadoria daqui de São Paulo, para chegar no Amazonas, por exemplo, ela vai levar de 30 a 40 dias para ser recebida. A pessoa pode não gostar, pode não servir, pode ter diversos motivos que levem ela a trocar essa roupa. Sim. E ela tem que fazer novamente, né? Essa logística reversa, novamente 30 dias para alto, né, na troca. 3 meses para usar uma roupa, né? Sim. Então, é muito absurdo isso, sendo que se nós fortalecêssemos os mercados locais, né, minimamente regionais, imagina, o custo disso diminuiria muito, né? Esse custo de logística normalmente é muito alto, é uma dentro do orçamento das partes mais caras, né? Essa questão de logística, dependendo do local, da distância. E acho que a melhor coisa, assim, é fortalecer mercados locais, né? Você sabe o que a pessoa do seu bairro gostaria de usar, as cores que ela usa, as estampas que ela gosta, né? Assim, normalmente, regionalmente, nós temos algumas semelhanças, né? Sim. Eu falo aqui em São Paulo, por exemplo, a gente usa muito, nós usamos muito, tem muitas cores que já são nossas. Então, o preto, o azul marinho, o bege, né? Agora, né? O cinza, essas são as cores paulistanas. Agora, você vai para uma outra cidade, vai para Salvador, você não vê ninguém com cores assim, né? Então, é muito bom que esse regionalismo exista e que as pessoas aproveitem esse momento para desenvolver negócios regionais, para atender o seu público local. Eu acho que isso é perfeito. Sim. Agora, em novos modelos de negócio, não é o modelo tradicional, varejo, loja, não. São modelos de entrega digital, modelos que vão ser feitos dentro de casa, muito provavelmente, numa produção menor, mais doméstica, mais autoral também. Então, assim, tem espaço para esse tipo de marca se desenvolver. É fantástico isso, porque existem custos do envio de marcas nacionais, na verdade. Sem falar que cada moda de cada região pode ter suas próprias características, porque eu acho que às vezes a moda está muito sem criatividade, porque ela está muito globalizada, né? Então, todo lugar tem a mesma moda, a mesma coisa. Seria muito legal esse retorno às origens, que eu acho que o momento sugere, mas não é todo mundo que vai saber enxergar isso daí. Todo mundo vai enxergar o contrário, que é momento de não investir. Mas, na verdade, seria o momento de investir mais num tipo de atendimento diferenciado, personalizado, mas que pudesse oferecer soluções rápidas para esse cliente, porque estão na mesma cidade. Isso faz toda a diferença. No momento em que correr, nossa, eu pedi um produto, estou há mais de um mês esperando, desde que começou a quarentena. Tudo está difícil, envio por correio. Então, assim, pode ser um momento de reavivar essas marcas, né? Tem várias questões que podem ser pensadas. Por exemplo, as pessoas vão estar mais dentro de casa, já estão mais dentro de casa. Então, roupa de dormir, eu vejo muita pouca marca plus size de roupa de dormir, de opções de ficar em casa, confortáveis, né? Tecidos confortáveis. Plus size eu não vejo, na verdade. Quase nem. Você sabe me dizer, Marcela? Se tem? Então, investir nesse segmento seria uma boa, viu? Muito poucas. Eu acho que é o momento de se pensar nisso, em roupas confortáveis para trabalhar em casa, né? Que as pessoas vão precisar trabalhar, mesmo em home office, né? Muitas empresas já têm os seus funcionários em home office, mas essas pessoas querem estar bem vestidas, né? Até para sentir que estão trabalhando. Se a gente levanta e passa o dia sem pentear o cabelo, passa o dia de pijama, você não sente que está trabalhando, né? E mesmo a roupa íntima, o pijama, sabe? Que a gente não dava muita corda para ele, porque, vou pagar
imagina, vou pagar, sei lá, R$200 numa camisola que eu vou usar só durante a noite, sair correndo de manhã para ir trabalhar. Não, agora aquela camisola vai se estender, pelo menos até 10 horas da manhã você vai usar ela. Então você fica mais tempo com ela e você vai querer algo mais confortável, com tecido de mais qualidade. Então você começa a olhar para coisas que você não olhava. Então esse tipo de comércio, por exemplo, nesse momento, tem que bombar, né? E as mulheres gordas têm muita pouca opção nisso. Muita, muito pouca opção. Aliana, também tem uma questão, né? Ainda falando do atendimento, eu acho que a gente pode aproveitar esse momento do Covid para, não para renascer, mas para nascer esse bom atendimento, né? Sim. Porque a gente tem no caso do pulsar, é nascer mesmo. No caso da moda como um todo, a moda tradicional seria um renascimento, mas no caso do pulsar, é um nascimento mesmo. Exatamente, porque a gente tem um péssimo atendimento. Péssimo. E eu sempre falo isso, que nós geramos no nosso consumidor a pior experiência de compra possível. E a gente espera que ele seja fiel, que ele volte para comprar conosco. E a gente espera isso não pelo bom serviço que a gente está oferecendo, mas porque nós contamos com a escassez do mercado. Então, por conta, todo mundo vai chegar aqui, as empresas não se preocupam com essa excelência no atendimento ao consumidor. Não. Né? E acho que nesse novo tempo, isso vai precisar nascer muito forte dentro da cabeça do empresário. Por quê? Porque as pessoas vão selecionar mais quem elas querem. Sim, sim. O que você acha? Sim, isso aí eu totalmente concordo, que esse é o momento da gente pensar na educação, né, desse funcionário que vai atender o público gordo, que é um funcionário que está com preconceito enraizado, que nem as agências de publicidade, que fazem campanhas publicitárias super preconceituosas, as pessoas que não trabalham com gordo, ou que não são gordas, às vezes até quem é gordo, né, imagina quem não é, mas quem não estuda, quem não tem um cuidado que eu tenho, que você tem, estão ali disseminando preconceitos o tempo todo. Eu tive alunas minhas que infiltraram em lojas pulsais para fazer uma observação e presenciaram cenas de vendedoras dizendo, perde uns 2 quilos que fica ótimo esse vestido, sabe? Então, o gordo que nunca foi aceito em lugar nenhum, vai numa loja voltada para ele, e ela até lá, ele tem que ouvir que ele precisa emagrecer. Mas a culpa é da vendedora ou do dono da loja que não deu um atendimento bom para ela, que não deu, ou que não deu uma preparação, né? Né? Sim, que não preparou esse funcionário, que não deu um treinamento, que não deu um estudo, ou mesmo nem do empresário, talvez do mercado que não oferecia, mas já tem pessoas oferecendo, a Associação Pulsais oferece, consultores independentes como eu ofereço, várias pessoas oferecem. Então, esse é o momento de olhar, de estudar esse consumidor. A gente mesmo está pensando num site aí há um bom tempo, né, sobre comportamento de consumidor, e é o momento de estudar mais esse consumidor para atender ele da forma que ele quer. Até porque num momento como esse, que as pessoas se voltam para o seu convívio, se voltam para os valores, ninguém quer comprar só por comprar. As pessoas querem se sentir bem com o que estão comprando, querem ver valor em bens que não são bens de primeira necessidade. A gente não está vendendo roupa, a gente não está vendendo comida, a gente não está vendendo remédio, que são os bens de primeira necessidade que numa crise todo mundo vai dar preferência. Não. Então, para alguém olhar para bens de não primeira necessidade, ela tem que se sentir muito acariciada. Eu acredito que esse tempo é um tempo realmente do nosso empresário, principalmente, né? A gente pode falar isso da moda como um todo, mas eu vou falar do mercado plus size, que é onde nós estamos, né? Inseridos aqui, vivendo esse dia a dia. É esse tempo que esse empresário precisa buscar treinamento para si mesmo e para os seus funcionários, porque também o funcionário reflete muito o pensamento do dono da empresa. E às vezes o dono da empresa tem preconceito com o público ao qual ele está trabalhando, e ele reflete isso em todo mundo. Então não tem como o funcionário atender bem uma pessoa que ele já pessoalmente ele já tinha um pouco de preconceito e que ele não recebeu nenhuma visão diferente da que ele tinha. Né? Então, esse realmente está carregando a cultura dele, né? O que foi ensinado para ele, o que foi ensinado para a gente mesmo, que não gostava do nosso corpo. A gente é ensinado a odiar nosso corpo, né? Exatamente. Dentro dessa cultura, a gente teve que se reconstruir. Pessoas que estão nesse movimento plus size, todas já odiaram seu corpo, né? Não existe isso. Elas estão se reconstruindo para amar esse corpo. Então, como é que você que se reconstruiu, como é que você quer adotar a moda para essas pessoas que estão se reconstruindo para amar seu corpo,
Se você não tem um pingo de apreço, de empatia por esse consumidor, como é que você vai passar isso para os seus funcionários? Como é que você quer ter funcionários que dialoguem com esse consumidor? Não dá, né, Marcelo? Não dá. Se você pensar em termos de números, de 2018 para 2019, nós tivemos uma entrada de quase 6 milhões de pessoas em mercado plus size, que é o que a gente considera pessoas que usam acima do tamanho 46, né? E essa média deve continuar ou em breve até superar esse número. Parece 6 milhões de pessoas, não parece que é muito? Dentro do universo que nós somos de Brasil, mas se você pensar 6 milhões de pessoas dentro de um mercado por ano, é muita gente. Né? Então, a gente que está... Eu antes não era consumidora de mercado plus size e um dia passei a ser. Né? Então, tem muita gente que também está vindo, que não era consumidor de mercado plus size e agora passa a ter essa necessidade e que também é mais exigente, que não aceita um tratamento ruim. Né? E a gente, né, cabe a nós cativar essas pessoas, porque elas queiram comprar da gente. Sim. Ninguém era consumidor de mercado plus size, porque o mercado plus size nem existia. Nem existia. É verdade, Marcelo. Aliana, a gente já está indo para os nossos minutos finais. Então, eu quero que você fale as suas considerações finais, o que você enxerga para esse futuro, né? O que você vê de mudanças reais que a gente pode ter para construir esse mercado. Mas já que a gente vai ter que começar, né, recomeçar, que a gente comece certo dessa vez, né? Então, como é que você vê isso? Quais são os seus conselhos? Então, eu acho que a tendência é que a resistência das marcas vá diminuir quanto ao mercado plus size, que as pessoas estão mais conscientes para questões ambientais, para o cuidado com o outro, com o planeta, então questões de sustentabilidade, os tecidos que vão ser usados, a questão da sustentabilidade, da higiene, tudo isso vai estar em alta, né? As pessoas vão estar ligadas a valores mais universais, a valores mais assim, humanos, no sentido de pensar não só não só na sustentabilidade, como na colaboração. Então, modelos de colaboração, de negócios em colaboração, vão estar em alta. Quando eu digo colaboração, não é só de marcas se juntarem com outras, mas, por exemplo, brechós, a ideia do social, de coisas, de as pessoas trocarem roupas, de as pessoas darem mais valor ao usado também. A gente tem que pensar nos modelos do brechó como crescendo também nesse momento. Então, eu vejo vários valores assim universais estarem sendo traduzidos numa mudança do mercado, dos serviços mais colaborativos, serviços mais preocupados com os cidadãos, com os meios ambientes, com a diversidade, que já era um assunto que estava bombando, mas que tinha muita resistência. Agora a resistência vai ter que cair, porque a gente tem que olhar para o outro, e o outro é o diverso, né? Então, era essa a minha consideração. Quando a gente se encontra, o tempo passa rapidinho, né? Quando a pessoa... Nossa, a gente passa a tarde toda conversando. E aqui também passou rapidinho. Eu quero super te agradecer, Aliana. Queria que você mostrasse seu livro de novo, falasse como que as pessoas podem adquirir. De Gorda Plus Size, a moda do tamanho grande. Então, gente, o meu livro tanto pode ser adquirido na editora A Estação das Letras e Cores, como você pode encontrar versões e-book dele na Amazon, na Saraiva, em várias outras. Se você dá uma googada, você vai achar em vários lugares. Mas também eu tenho esse livro, se você quiser, eu posso enviar diretamente para você. É só falar comigo no Instagram, no meu direct, Alianaires. @Alianaires é o meu nome lá no Instagram. Quem quiser me seguir, eu sugiro que siga, que eu vou estar falando várias dicas aí, Alianaires, e por lá mesmo você pode comprar comigo, se quiser, se preferir. Mas pode ir no site da editora, pode comprar e-book online em várias livrarias. Então, é só dar uma bugada que você vai achar o meu livro, a Liana Aires, a autora, de Gorda Plus Size, a moda do tamanho grande. Eu acho que é uma leitura fundamental para a gente começar a pensar no mercado plus size. Acho que ainda tem muito livro para ser feito, muita pesquisa, isso é só o início. Isso mesmo. Eu aconselho que vocês comprem direto da Liana, porque aí você começa, já bate um papo com ela, já pede uma informação, já marca uma consultoria, já tem muitos serviços que ela pode oferecer e pode te ajudar bastante nisso. Nesse novo tempo que a gente vai ter que
Sim, é só me achar no Instagram, @Alianaires, ALIANAIRES. A gente vai colocar também na legenda tudo direitinho para vocês encontrarem. Tá certo. Aliana, super obrigada. Muito obrigada, Marcela. Você é super ocupada, tá cheia de lives também, tá cheia de trabalho. O professor não para, né? Com certeza você deve estar trabalhando mais em casa do que na universidade. Muito obrigada, viu, por ter feito com a gente. Foi muito valioso tudo que você nos ensinou. Tenho certeza que vai ser muito rico. Já foi muito rico para quem acompanhou. Obrigado por quem acompanhou a gente. E vai ser muito importante para quem vai assistir daqui para frente também. Acho que isso é um documento histórico que vai ficar bem armazenado aqui. E, Marcela, vamos botar para frente o nosso site. Pode fazer né? Pode fazer um merchan dele também. Fala dele, Aliana. Obrigada, viu? Fala um pouquinho dele. Então, o nome vai ser Diverse Trend, né? Diverse Trend, www.diversetrend.com.br, não é isso, Marcela? Tem um .br ou não tem? Não, é .com. .com. A gente está criando, então a ideia do site é a gente discutir moda, discutir consumo voltado para a diversidade, não só para o corpo gordo, mas para a diversidade como um todo, né? Claro que vão ter conteúdos da Covid, vão ter conteúdo de tudo, né, que a gente está vivendo, mas a ideia é uma pesquisa de tendência de consumo, e a gente vai estar vendendo essa tendência de consumo para marcas também, boletins feitos, pesquisas feitas, só para entender um nicho de mercado específico, mas o nosso site em si, ele também vai ter uma pequena assinatura, um valor muito baixo, só para que a gente comece a divulgar esse conteúdo. Então, é como se fosse um WGSNM da vida, só que só de universo voltado para a diversidade. A gente está trabalhando nele nesse período e a gente espera até, sei lá, daqui a um tempinho estar com isso totalmente feito para estar disponibilizando para vocês. Mas o site já está no ar, as pessoas já podem começar a acompanhar, mandar suas perguntas, falarem das suas necessidades, aquilo que vocês precisam para suas empresas, porque a gente pode atender vários formatos de empresa, né, Aliana? Podemos. E criar diversos relatórios. Acho que é bem interessante para quem quer nascer aí nesse novo tempo, num novo formato, num novo modelo de negócios. Se já é importante pensar no consumidor antes, agora eu acho que é imprescindível. Só vai sobreviver quem entender quem é esse consumidor que acabou de passar por todo o que a gente está passando, principalmente, né? Exatamente. Alô? Alô? Completar, estava falando que o site une pesquisas acadêmicas e mercadológicas, né, Liana? Então é muito interessante ter essas duas visões no mesmo espaço, né? É um mercado que precisa muito de pesquisa, a gente não exatamente, a gente tem pesquisando. A gente ainda tem muito pouco pesquisa e a gente tem trabalhado bastante para trazer novas pesquisas para o mercado, para os sites, que é muito importante, né? Muito rico isso para o empresário poder trabalhar, né? Para ter condições de tomar decisões mais assertivas. E é isso que a gente pretende vai trazer, né, em breve. Mas vocês já podem ir acompanhando www.diversetrend.com. Aliana, super obrigada, viu? Um grande beijo. Marcela, fica todo mundo em paz, dentro de casa, por favor. A economia é importante, mas a nossa vida é mais. Vivos nós podemos conquistar, né? Sim, obrigada, querida. Beijo, tchau.